Em algum momento da sua vida, você já ouviu falar que a gente usa somente 10% do cérebro, certo? E que com 90% ou até mais você poderia mover coisas com a mente e até entortar garfos. Será que isso realmente é possível? Bem, fique com a gente porque a gente vai esclarecer tudo neste vídeo. Eu sou a Marília. Eu sou o Breno e seja bem-vindo a mais um vídeo do Para os Curiosos. Se você está procurando desvendar este mito, saiba que veio ao lugar certo, porque isso é totalmente falso! Falso! E quem foi que disse isso, gente? Nós sabemos. Começou essa história em Harvard no final do século XIX com esses dois psicólogos que estão aparecendo aqui na tela. Eles fizeram uma teoria que a gente vai traduzir como desenvolvimento superestimulado e acelerado de crianças prodígio. A questão é que eles entenderam que a gente só usa uma fração potencial do cérebro e isso faz muito sentido, só que abriu espaço para muitas interpretações. E isso tem origem lá nos Estados Unidos de 1929 com a popularidade da literatura de autoajuda. Eles usaram esses 10% para dar assim mais credibilidade, né, porque eles queriam vender. Eles inclusive usaram uma propaganda com os seguintes dizeres: não há limites quando se trata das maravilhas que o cérebro humano pode alcançar. Se usamos apenas 10% da nossa capacidade, imagina se pudéssemos atingir até 100% dela. E não foi só essa onda de autoajuda que aumentou a popularidade dos 10%. Outra coisa foi o empreendedorismo. Talvez se você já mexeu com empreendedorismo ou conhece algo assim, você já deve ter ouvido falar do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, muito famoso. Pois é, eu sei que o autor Lowell Thomas escreveu o prefácio desse livro e no prefácio ele colocava exatamente os 10%, o que ajudou a aumentar a popularidade e a credibilidade desse número em um livro que é popular, muito popular até hoje. E por que 10%? É o seguinte, tudo isso tem até um fundo de verdade, porque eles extraíram esse número, essa quantidade, lá da pesquisa dos primeiros psicólogos que fizeram lá de Harvard e tudo mais. Que esses 10% quer dizer que 10% das células do cérebro, que na verdade são os neurônios, é que atuam em qualquer atividade cognitiva do cérebro. E aí eles pegaram esses 10% e resolveram usar para tudo. Pois é, mas não é exatamente assim, mesmo porque o cérebro não é composto só de neurônios. E outra coisa é que o cérebro é composto de muitas áreas. Então a questão é que a gente usa o cérebro para atividades voluntárias, como comer, falar, enfim. E involuntárias como, enfim, seu coração tem que bater e é o seu cérebro que controla isso. E vale ressaltar que se a gente usasse 100% do nosso cérebro, assim, para pensar, provavelmente a gente teria convulsão e não superpoderes. Sim, bem importante colocar isso. Os outros 90% de células são, na verdade, células gliais, que ajudam no suporte físico e nutrindo os neurônios para que continuem seu funcionamento. Então, para ficar fácil da gente entender, é o seguinte: 10% pensam e os outros 90% ajudam o cérebro a pensar. E todos nós devemos estar cientes de que o nosso sistema nervoso, aí não inclui só o cérebro, né? Inclui a espinha, as colunas, enfim. O nosso sistema nervoso ele é plástico, o que significa que ele está sempre se remoldando. Isso quer dizer que, independente da idade, a gente sempre consegue aprender coisas novas. Só que quando a gente aprende uma coisa nova, o cérebro acaba esquecendo aquelas coisas antigas, tipo Teorema de Bhaskara, entendeu? E aí a questão é que ele otimiza, assim. Ele usa aquelas coisas que estão frescas, significa que você precisa daqueles conhecimentos para continuar a sua vida. Isso que é gerenciar recursos, né, gente? O cérebro humano é perfeitíssimo. E outra coisa também que a gente tem que falar é que quando você aprende uma coisa nova, já com os conhecimentos que você tem, você não está explorando áreas novas do seu cérebro, apenas está refazendo ou criando novas conexões com aquilo que já está ali. Porque, no final das contas, a gente usa o cérebro 100%. No final do dia é sempre 100% que está sendo usado. Exatamente, só que assim, 10% agora, 10% depois, o cérebro não para de trabalhar, né, gente? E mesmo quando a gente dorme, ele tá trabalhando. Coitadinho do bichinho, se tivesse que usar 100% o tempo todo. Sim, sim. A gente aguenta, eu não.
E uma curiosidade muito interessante é que é exatamente o contrário do que a gente acha. Quando as pessoas são muito inteligentes, elas têm o cérebro mais otimizado, então elas usam menos a capacidade cerebral para resolver o mesmo problema do que pessoas com inteligência normal. Portanto, não caia nessa de que a gente usa só 10% do cérebro, porque as pessoas usavam isso para o seguinte motivo: se eu faço isso tudo com 10%, imagina se eu fizesse tudo isso com 100%. Eu ia dominar o mundo. Sim, eu acho que esse mito pra mim começou com a Matilda, porque Sim. a explicação da Matilda do filme era exatamente esse, que ela usa mais do cérebro e ela conseguia mover os livros. Aí eu ficava pensando, eu vou treinar meu cérebro. Aí tá vendo aquele livro ali, ó? Você pega trouxa, gente. Não Ele cai não- nisso, não. O livro eu nunca vi. E aí, se realmente o cérebro for capaz de ter superpoderes, enfim, a gente for capaz de, né, criar essa Ser um X-Men do Exatamente. cotidiano. Se o seu cérebro um dia for capaz de fazer isso, a ciência chegar a esse ponto. Qual seria o seu superpoder? Conta pra gente. Eu acho que eu queria ter telecinese. Você acha que eu queria voar? Ou então ser invisível? Seria meu sonho. É isso, gente. Muito obrigada. Deixem o seu curtir e Tchau. falou!